Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai continuar aqui nossa série de Orgulho e Preconceito. A gente parou no vídeo anterior, no capítulo 15. Então vamos continuar aqui diretamente no capítulo 16. Sem muita introdução dessa vez, vamos direto para a história. Com licença, Tomie. Olha esse marca-página. Depois eu trago mais historinhas de Tomie aqui pro canal. Tô pensando como fazer isso, né? Beleza, então, capítulo 16. Como ninguém fez objeção aos compromissos das jovens com a tia e todos os escrúpulos do Sr. Collins contra abandonar o Sr. e a Sra. Bennet por uma noite durante sua visita encontraram forte resistência, o coche deixou-o em Meryton junto com suas 5 primas, num horário conveniente. As moças tiveram o prazer de ouvir, ao entrar na sala de estar, que o Sr. Wickham aceitou o convite do tio e, portanto, estava na casa. Quando tal informação lhes foi dada e todos haviam tomado seus assentos, o Sr. Collins ficou com o tempo livre para olhar ao redor e admirar. E ficou tão impressionado com o tamanho e a qualidade da mobília do aposento que declarou que quase confundiu um lugar com a saleta de café da manhã de verão em Rosings. Uma comparação que a princípio não foi muito bem recebida. Porém, quando a Sra. Phillips ouviu a explicação de que era Rosings e quem era a proprietária, quando viu a descrição de apenas uma das salas de estar de Lady Catherine e soube que apenas a lareira custou 800 libras, sentiu a força do elogio e dificilmente teria se ressentido de uma comparação com o quarto da governanta. Começou a puxação de saco. Até os cavalheiros juntaram-se a elas. O Sr. Collins ocupou-se alegremente da descrição de toda a grandeza de Lady Catherine em sua mansão, com ocasionais digressões para elogiar sua humilde moradia e os melhoramentos que estava recebendo, e descobriu na Sra. Phillips uma ouvinte bastante atenciosa, cuja opinião sobre a importância do homem aumentava à medida que o ouvia, estando decidida a espalhar o relato a todos os vizinhos quando pudesse. Para as meninas que não gostavam de ouvir o primo e que não tinham nada a fazer senão desejar um piano e examinar as imitações baratas de porcelana sobre a cornija da lareira, o intervalo de espera pareceu muito longo, mas enfim acabou. Os cavalheiros se aproximaram e quando o Sr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que sua admiração na primeira vez que o viu e todas as vezes que pensou nele desde então não era nada despropositada. Os militares do condado eram, em geral, um grupo bem digno e cavalheiresco, e os melhores deles encontravam-se presentes, mas o Sr. Wickham era, de longe, o melhor em postura, aspecto, modo de andar, assim como eles eram superiores ao enfadonho tio Phillips, de rosto largo, com hálito de vinho do Porto, que os acompanhava até a sala. O Sr. Wickham foi o feliz homem a quem quase todos os olhos femininos se viraram, e Elizabeth foi a feliz mulher ao lado da qual ele enfim se sentou. Aí, ó. Darcy, sim, melhor se coçar, Darcy. A maneira agradável como ele de imediato começou a conversar, embora tratasse apenas do tempo úmido e da probabilidade de uma estação chuvosa, a fez sentir que até o assunto mais comum, tedioso e batido poderia se tornar interessante pela habilidade do orador. O sujeito tem lábia, tá bom. Tendo de disputar a atenção das belas moças com o Sr. Wickham e com os militares, o Sr. Collins pareceu afundar em insignificância. Com certeza, ele não era nada para as moças jovens, mas de tempos em tempos ainda encontrava uma ouvinte gentil na Sra. Phillips, e graças à vigilância dela, foi muito bem abastecido com café e muffins. Quando as mesas de jogos de cartas foram postas, ele teve a oportunidade de compensá-la sentando-se para o whist. O whist, jogo de cartas muito difundido entre os séculos XVIII e XIX. Sei muito pouco sobre o jogo no momento, disse ele, mas ficarei feliz em melhorar, pois minha condição financeira... Sra. Phillips ficou muito grata pela consideração, mas não podia esperar pelas justificativas oferecidas. O Sr. Wickham não jogava whist, e com pronta satisfação foi recebido na outra mesa entre Elizabeth e Lydia. A princípio pareceu haver o perigo de Lydia monopolizá-lo, pois era uma falante
bastante determinada, tagarela, se chama tagarela. Mas, sendo igualmente afeiçoada ao bingo, logo se interessou bastante pelo jogo. Ávida demais por fazer apostas e comentários ruidosos acerca dos prêmios, para prestar atenção a alguém especial. Cedendo às interrupções comuns exigidas pelo jogo, o Sr. Wickham tinha tempo para falar com Elizabeth, muito disposta a ouvi-lo, embora não tivesse esperança de escutar sobre o assunto que mais lhe interessava, a história de como ele conhecia o Sr. Darcy. Ela não ousava sequer mencionar o cavalheiro. No entanto, sua curiosidade foi aliviada de modo inesperado. O próprio Sr. Wickham iniciou o assunto, perguntando a distância entre Netherfield a Meryton, e depois de receber a resposta, perguntou de maneira hesitante. Havia tempo. Perguntou de maneira hesitante se havia. Não, hesitante havia quanto tempo o Sr. Darcy estava hospedado lá. Meu Deus. Cerca de um mês, disse Elizabeth, que sem querer deixar o assunto morrer, acrescentou. Ouvi dizer que é um homem com grande patrimônio em Derbyshire, eu não sei como é que fala esse sufixo. Sim, replicou Wickham. A propriedade dele lá é nobre, 10.000 limpos por ano. Você não poderia conhecer uma pessoa mais capaz de lhe transmitir essa informação do que eu, pois tive conexões íntimas com a família dele desde a infância. Elizabeth não pôde esconder sua surpresa. A senhorita bem pode estar surpresa com tal informação, senhorita Bennet, depois de testemunhar como pode ter ocorrido a frieza de nosso reencontro ontem. A senhora conhece o Sr. Darcy? Mais do que gostaria, exclamou Elizabeth calorosamente. Passei 4 dias na mesma casa que ele e o julgo muito desagradável. Não tenho direito de opinar sobre o fato de ele ser ou não agradável, disse Wickham. Eu o conheço bem e há tempo demais para ser um juiz justo. É impossível que eu seja imparcial. Mas acredito que sua opinião a respeito dele surpreenderia a muitos, e talvez a senhorita não queira expressá-la com tamanha ênfase em outro lugar. Aqui a senhorita está em meio à sua família. Palavra de honra. Não digo mais aqui do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto Netherfield. Não gostam dele em Hertfordshire. Todos desaprovam seu orgulho. O senhor descobrirá que ninguém fala dele de maneira favorável. Não consigo fingir... Wickham falando. Não consigo fingir que lamento o fato de que ele, ou qualquer homem, não seja estimado fora de suas terras, disse Wickham, depois de uma pequena interrupção. Mas com ele, isso não acontece com frequência, creio. O mundo é ofuscado por sua fortuna e importância, ou amedrontado por seus modos nobres e imponentes, e o vê apenas como ele escolhe ser visto. Entendi. Bom, mesmo com minha pouca intimidade, eu o tomo por um homem de mau temperamento, disse Elizabeth. Wickham apenas sacudiu a cabeça. Tá, sacudir a cabeça significa sim ou não. Eu me pergunto se ele continuará aqui no interior por muito tempo, disse Wickham. Não sei mesmo, mas não ouvi nada sobre a partida dele enquanto estava em Netherfield. Espero que seus planos no condado não sejam afetados pela estadia dele na vizinhança, disse Elizabeth. Não serei eu a me afastar por causa do Sr. Darcy. Se ele quiser evitar me ver, que vá embora. Não estamos em termos amigáveis e sempre me causa dor vê-lo. Mas não tenho por que evitá-lo, exceto por algo que eu poderia proclamar diante do mundo inteiro. 2 pontos. Um senso de imenso maltrato, além de pesares bastante dolorosos quanto a quem ele é. O pai dele, senhorita Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que já existiram e o amigo mais verdadeiro que já tive. E não consigo estar na companhia do Sr. Darcy sem sentir mágoa na alma por causa de milhares de lembranças afetuosas. O comportamento do cavalheiro comigo foi escandaloso, mas acredito de verdade que poderia perdoá-lo por tudo, exceto por frustrar as esperanças de seu pai e desgraçar a memória dele. Caralho. O interesse de Elizabeth aumentou, e ela ouviu com todo o coração, mas a delicadeza do assunto a impediu de perguntar mais. O Sr. Wickham começou a falar de assuntos... O Sr. Wickham começou a falar de assuntos mais gerais. Meryton, a vizinhança, as pessoas com quem conviviam.
parecendo bastante satisfeito com tudo que já tinha visto e falando do último tópico com uma cortesia gentil e inteligível. A perspectiva de sempre ter boa companhia foi meu principal estímulo para entrar no condado. Eu sabia tratar-se de uma corporação muito respeitável e agradável, e meu amigo Danny me tentou ainda mais com seus relatos sobre o atual quartel e a grande consideração e os excelentes conhecidos que Meriton lhe trouxe. Admito que o convívio me é necessário. Já fui muito desapontado e meu humor não suporta a solidão. Preciso de um emprego e de convívio social. A vida militar não é o que eu planejava, mas as circunstâncias a tornaram uma opção. A igreja deveria ter sido minha profissão. Fui criado para a igreja e teria um presbitério dos mais valiosos, se isso agradasse ao cavalheiro do qual estávamos falhando há pouco. A dicção tá uma merda hoje. É mesmo? Sim. O falecido Sr. Darcy me legou a oferta de seu melhor presbitério. Era meu padrinho e muito apegado a mim. Não posso fazer justiça à sua bondade. Ele pretendia me beneficiar amplamente e pensou tê-lo feito, mas, quando o presbitério vagou, foi dado a outro. Pelos céus! Exclamou Elizabeth. Mas como isso aconteceu? Como seu testamento pode ter sido desconsiderado? Por que não procurou compensação legal? Os termos da herança foram informais, de modo que não tive esperança de procurar ajuda na justiça. Um homem de honra não teria duvidado da intenção do falecido, mas o Sr. Darcy escolheu duvidar, ou tratá-la meramente como uma recomendação condicional, e afirmar que perdi todo o direito à reivindicação por extravagância, imprudência, ou seja, por qualquer coisa e nada. O certo é que o presbitério ficou vago 2 anos atrás, exatamente quando eu tinha idade para assumi-lo, e foi dado a outro homem, e com certeza não fiz nada para merecer essa perda. Tenho um temperamento caloroso e aberto, e talvez possa ter dito minha opinião sobre ele e para ele, com liberdade demais. Não consigo me lembrar de nada pior. O fato é que somos tipos de homens muito diferentes e ele me odeia. Isso é assombroso, merece ser publicamente desacreditado. Em algum momento será, mas não por mim. Até eu conseguir me esquecer do pai dele, nunca poderei provocá-lo ou expô-lo. Elizabeth respeitou-o por tais sentimentos e julgou-o mais bonito do que nunca quando ele os expressou. Mas qual pode ter sido a motivação do Sr. Darcy? Ela perguntou, depois de uma pausa. O que pode ter o induzido a se comportar de maneira tão cruel? Uma completa e determinada antipatia por mim. Uma antipatia que não posso deixar de atribuir, em alguma medida, aos ciúmes. Estava imaginando isso. Darcy provavelmente tinha ciúme do pai dele com o Sr. Wickham. Faz sentido, não faz sentido. Cadê? Me perdi. Aqui. Se o falecido Sr. Darcy gostasse menos de mim, seu filho poderia ter me tolerado melhor, mas o apego incomum de seu pai a mim o irritava, creio, desde muito cedo. O temperamento dele não poderia suportar esse nível de competição, o tipo de preferência que costumava me ser concedido. Eu não achava que o Sr. Darcy fosse assim tão ruim. Apesar de nunca ter gostado dele, não havia ficado com uma impressão tão ruim. Elizabeth falando. Eu suponho que ele desprezasse os seres humanos em geral, mas não suspeitava que se rebaixasse com tamanha vingança maliciosa, tamanha injustiça, tamanha inumanidade. Todavia, depois de alguns minutos de reflexão, Elizabeth continuou. Mas lembro de um dia em Netherfield ele se gabar da implacabilidade de seus sentimentos, de ser inexorável. Seu caráter deve ser horrendo. Não confio em mim para falar do assunto, replicou Wickham. Não consigo ser muito justo com ele. Elizabeth repetiu profundamente outra vez e depois de um tempo exclamou. Tratar de tal modo o afilhado, o amigo e o eleito do pai? E poderia ter acrescentado. Um jovem como você, cujo semblante pode atestar sua amabilidade. Mas se contentou com. E que provavelmente foi seu companheiro desde a infância, unidos, como eu acho que você disse, né, de maneira bem próxima. Nascemos na mesma paróquia, dentro do mesmo lugar. Passamos a maior parte da juventude juntos, habitantes da mesma casa, compartilhando dos mesmos entretenimentos, objetos do mesmo cuidado parental.
Meu pai começou a vida na mesma profissão a qual seu tio, o Sr. Phillips, parece fazer tanto crédito, mas desistiu de tudo para ser útil ao falecido Sr. Darcy e devotou todo o tempo a cuidar da propriedade de Pemberley. Era muito estimado pelo Sr. Darcy, um amigo muito próximo de confiança. Peraí, meu pai começou a vida na mesma profissão a qual seu tio parece fazer tanto crédito. Advogado. Desistiu de tudo para ser útil ao falecido Sr. Darcy e devotou todo o seu tempo a cuidar da propriedade em Pemberley. Era muito estimado pelo Sr. Darcy, o pai do Sr. Darcy, no caso, né? Não entendi. Era muito estimado pelo Sr. Darcy, um amigo muito próximo de confiança. O Sr. Darcy reconhecia com frequência quanto devia à efetiva orientação do meu pai. Quando, pouco antes da morte dele, o velho Sr. Darcy prometeu-lhe voluntariamente tomar conta de mim, fiquei convencido de que ele sentia ser esse tanto um modo de pagar sua dívida de gratidão como um gesto de afeição por mim. Que estranho, exclamou Elizabeth. Que abominável! Eu me surpreendo que o orgulho do Sr. Darcy não o tenha tornado justo com você. Se não por motivo melhor, que ele fosse orgulhoso demais para ser desonesto, pois devo chamar isso de desonestidade. É sim espantoso, respondeu Wickham, que quase todas as ações de Darcy possam ser atribuídas ao orgulho, e o orgulho foi com frequência seu melhor amigo, pois o ligou mais à excelência moral do que a qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é consistente. E no comportamento dele, em relação a mim, houve impulsos mais fortes que o orgulho. Pode um orgulho tão abominável quanto o dele ter lhe feito algum bem? Sim. Sempre o levou a ser liberal e generoso, a dar seu dinheiro livremente, a exibir hospitalidade, a ajudar seus inquilinos, a socorrer os pobres. Foi o orgulho familiar, o orgulho filial, que fez isso, pois ele é muito orgulhoso do que o pai era. Não parecer a desgraça da família, nem degenerar as qualidades populares ou perder a influência da casa de Pemberley são motivações poderosas. Ele também tem um orgulho fraternal, que com alguma afeição fraternal o torna um guardião muito gentil e cuidadoso da irmã, e você o ouvirá afirmar com frequência que é o melhor e mais atencioso dos irmãos. Tá, ele está querendo dizer aqui que apesar dele dar dinheiro livremente, ter hospitalidade, ajudar os inquilinos, socorrer os pobres, tudo mais, ele está querendo dizer que o fato dele fazer isso não tem a ver com ele ter bondade no coração, mas ele não querer simplesmente manchar a fama de boa gente que a família tem. Para mim é válido você fazer uma boa ação, independente do motivo. Uma boa ação continua sendo uma boa ação. O motivo que você tem para isso, para mim, não importa. Importa que você faça essa boa ação. Quer dizer, importa mais, pelo menos, né? Tá. Que tipo de menina é a senhorita Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Eu gostaria de poder dizer que ela é amável. Dói em mim falar mal de um Darcy, mas ela é bem parecida com o irmão. Porra, mas o Wickham também tá descascando a família, né? Meu Deus. Quanto ódio, cara. Mas ela é bem parecida com o irmão. Muito, mas muito orgulhosa. Quando criança era afetuosa e amável e gostava muito de mim. Devotei horas e horas à sua diversão, mas ela não é nada pra mim hoje em dia. É uma moça bonita, de 15 ou 16 anos e, pelo que eu ouço dizer, muito talentosa. Desde a morte do pai, mora em Londres, onde uma dama vive com ela e supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e muitas tentativas de conversar sobre outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de reverter outra vez para o primeiro, dizendo: Fico surpresa com a intimidade dele com o Sr. Bingley. Como o Sr. Bingley, que parece ser o bom humor encarnado, e eu acredito ser amável de verdade, como pode ser amigo de tal homem? Como eles conseguem se adaptar um ao outro? Você conhece o Sr. Bingley? Não, nem um pouco. Elizabeth diz: ele é um homem de temperamento doce, amável e encantador. Não deve saber como o Sr. Darcy é.
Provavelmente não. O Sr. Darcy consegue agradar quando quer. Não lhe faltam habilidades. Meu Deus, isso aqui é fofoca de primeiro nível. Esses dois juntos aqui. Isso aqui dá casamento, hein? Isso aqui dá namoro, isso aqui dá certo. Não lhe faltam habilidades. Ele pode ser um bom companheiro de conversa, se julgar que isso vale seu tempo. Entre aqueles que considera seus iguais em importância, é um homem muito diferente do que com os menos prósperos. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os ricos tem uma mente liberal. É justo, sincero, racional, honroso e talvez agradável. E é preciso dar algum crédito à sua fortuna e aparência. O grupo de Wish se desfez pouco depois e os jogadores se reuniram ao redor de outra mesa, e o Sr. Collins tomou seu lugar entre a prima Elizabeth e a Sra. Phillips, que fez as perguntas costumeiras sobre o sucesso dele no jogo. Não tinha sido muito sucesso, né? Ele perdeu todos os pontos. Contudo, quando a Sra. Phillips começou a expressar sua preocupação acerca do fato, ele lhe assegurou com franca seriedade que não se importava nem um pouco, que considerava o dinheiro uma ninharia. Implorou que ela não ficasse apreensiva. Sei muito bem que quando as pessoas se sentam a uma mesa de cartas, senhora, devem se arriscar um pouco. E felizmente não estou em circunstâncias que tornem 5 shillings grande coisa. Sem dúvida, há muita gente que não poderia dizer o mesmo, mas graças à Lady Catherine de Bourgh, estou muito além da necessidade de me importar com ninharias. Tá bom. Aquilo havia atraído a atenção do Sr. Wickham, e depois de observar o Sr. Collins por alguns momentos, ele perguntou numa voz baixa a Elizabeth se o primo dela era bem próximo da família de Bourgh. Recentemente, Lady Catherine de Bourgh lhe concedeu um presbitério, respondeu ela. Tá. Não sei muito bem como o Sr. Collins foi apresentado a ela, mas com certeza não a conhece há muito tempo. Você sabe, claro, que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs. Consequentemente, ela é tia do atual Sr. Darcy. Não sabia mesmo. Não sabia nada dos parentes de Lady Catherine. Nunca tinha ouvido falar da existência dela até ontem. A filha dela, a Srta. de Bourgh, terá uma imensa fortuna e acredita-se que ela e o primo irão unir as duas propriedades. Aquela informação fez Elizabeth sorrir ao pensar na pobre Srta. Bingley. Todas as atenções que a moça dedicava a Darcy seriam vãs, e a afeição à irmã dele e os elogios que lhe fazia seriam inúteis, caso ele já tivesse se destinado a outra mulher. Peraí. Tá. Sr. Collins fala muito bem tanto de Lady Catherine como da filha dela, disse Elizabeth. Mas considerando alguns detalhes que ele relatou sobre sua senhoria, suspeito que a gratidão dele o engane e que, apesar de ser sua patrona, ela seja uma mulher arrogante e presunçosa. Uau! Acredito que ela seja as duas coisas em grau elevado, replicou Wickham. Não a vejo há muitos anos, mas me lembro bem de nunca ter gostado dela, e que seus modos eram autoritários e insolentes. Ela tem a reputação de ser sensata e perspicaz, mas acredito muito que ela deve parte dessas habilidades à posição social e à fortuna, parte aos modos autoritários e o resto ao orgulho do sobrinho, que decide que todos aqueles a ele relacionados devam ter um intelecto de primeira categoria. Elizabeth admitiu que a explicação dele era muito racional, e continuaram a conversar com mútua satisfação até a ceia por um fim aos jogos de cartas e dar ao resto das damas sua cota das atenções do Sr. Wickham. Não podia haver conversa em meio ao barulho da ceia promovida pela Sra. Phillips, mas os modos dele o favoreciam perante todos. O que quer que dissesse era bem dito, e o que quer que fizesse era feito com graciosidade. Elizabeth foi embora com a cabeça preenchida por ele. Não conseguia pensar em nada além do Sr. Wickham em todo o caminho para casa. Mas não houve tempo para mencionar seu nome enquanto seguiam, pois nem Lydia nem Sr. Collins ficaram quietos. Lydia falava sem parar sobre o bingo, o peixinho, o jogo de cartas, o peixinho que perdeu,
e o que ganhou, enquanto o Sr. Collins descrevia a civilidade do Sr. e da Sra. Phillips. Professava não se importar nem um pouco com suas perdas no uísque, enumerava todos os pratos da ceia e repetidamente manifestava o temor de estar atrapalhando as primas, tendo mais a dizer do que conseguiria antes de a carruagem parar na casa de Longbourn. Tá bom, tá bom. Capítulo 17. Elizabeth contou a Jane no dia seguinte o que se passou entre ela e o Sr. Wickham. Jane ouviu tudo com assombro e preocupação. Não conseguia acreditar que o Sr. Darcy podia ser tão indigno do afeto do Sr. Bingley. Mas ainda assim não era de sua natureza questionar a veracidade de um jovem de aparência tão amável quanto a de Wickham. A possibilidade de Wickham ter sofrido tamanha desconsideração foi o suficiente para despertar em Jane todos os seus sentimentos de simpatia, e portanto nada lhe restava fazer, senão ter uma opinião positiva dos dois e defender a conduta de ambos. E colocar a culpa em algum acidente ou engano qualquer que não se podia explicar. Ouso dizer que os dois foram enganados, ela disse. Jane disse, né? De uma maneira ou de outra, com algo que não conseguimos imaginar. Pessoas interesseiras talvez tenham feito um interpretar mal o outro. Ou seja, para nós é impossível conjecturar as causas e as circunstâncias que os afastaram, mesmo sem nenhum deles ter culpa. É verdade, minha querida Jane. E o que você tem a dizer em nome das pessoas interesseiras que provavelmente afetaram o negócio? Por favor, isente-as também. Ou precisaremos pensar mal de alguém. Ria quanto quiser. Mas não vai me fazer mudar de ideia, rindo de mim. Minha querida Lizzie, considere a situação vergonhosa em que isso coloca o Sr. Darcy. Tratar o preferido de seu pai desse modo, alguém de quem seu pai prometeu cuidar. É impossível. Nenhum homem com o mínimo de humanidade, nenhum homem que valorizasse um pouco seu caráter, seria capaz de fazer isso. Podem seus amigos mais íntimos ser tão enganados por ele? Ah, não. É muito mais fácil acreditar que o Sr. Bingley está sendo iludido do que pensar que o Sr. Wickham tenha inventado uma história como a que me contou ontem à noite. Nomes, fatos, tudo mencionado sem a menor cerimônia. Se não for isso, que o Sr. Darcy o contradiga. Além do mais, havia verdade no olhar de Wickham. É mesmo difícil, é angustiante, não dá para saber o que pensar. Sinto muito, dá para saber exatamente o que pensar. Mas Jane só conseguia ter certeza de uma coisa, que se o Sr. Bingley tivesse de fato sido iludido, sofreria muito quando a questão se tornasse pública. As duas jovens foram chamadas do jardim de arbustos, onde aquela conversa acontecia, pela chegada das exatas pessoas de quem haviam falado. O Sr. Bingley e suas irmãs tinham vindo para fazer pessoalmente o convite para o aguardado baile de Netherfield. Tinham vindo para fazer pessoalmente o convite para o aguardado baile de Netherfield, marcado para a terça-feira seguinte. As duas damas ficaram felizes em ver a querida amiga outra vez. Disseram que fazia uma era desde que a haviam encontrado e perguntaram repetidamente o que ela andou fazendo desde a última ocasião em que tinham se visto. Ao resto da família deram pouca atenção, evitando a Sra. Bennet tanto quanto possível, não dizendo muito a Elizabeth e absolutamente nada às outras. Logo elas se despediram, levantando-se de seus assentos com um vigor que tomou o irmão de surpresa, e partiram às pressas, como se estivessem ávidas para escapar das cortesias da Sra. Bennet. A expectativa do baile de Netherfield era agradável, ao extremo, para todas as mulheres da família. A Sra. Bennet escolheu considerá-lo um elogio à sua filha mais velha, e ficou particularmente lisonjeada de receber o convite do próprio Sr. Bingley em vez de um cartão cerimonioso. Jane previa para si uma noite alegre na companhia de suas duas amigas e com as atenções do irmão delas. E Elizabeth pensou com prazer em dançar a maior parte do tempo com o Sr. Wickham e em ver a confirmação de tudo no olhar e no comportamento do Sr. Darcy. A felicidade prevista por Catherine e Lydia dependia menos de um único acontecimento ou de qualquer pessoa especial, pois apesar de cada uma, como Elizabeth, pretender dançar metade da noite com o Sr. Wickham, ele não era de modo algum o único parceiro que poderia satisfazê-las. E um baile era, afinal, um baile.
E até Mary garantiu à família que não se opunha ao evento. Enquanto puder ter minhas manhãs para mim, será suficiente, ela disse. Acho que não é nenhum sacrifício participar de eventos noturnos de vez em quando. A sociedade nos reivindica e confesso que considero os intervalos de lazer e entretenimento algo desejável a todos. Na ocasião, Elizabeth estava tão animada que, apesar de não falar com o Sr. Collins com frequência, não pôde evitar lhe perguntar se pretendia aceitar o convite do Sr. Bingley e, caso aceitasse, se julgaria adequado participar da diversão da noite. Ficou muito surpresa ao descobrir que ele não acalentava nenhum escrúpulo nesse sentido e estava longe de temer uma reprimenda por se aventurar a dançar, fosse do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh. Ok. Não acredito que um baile desse tipo, dado por um jovem de bom caráter a pessoas respeitáveis, possa ter alguma tendência má. Portanto, estou longe de me opor a dançar. Espero ser honrado com as mãos de todas as minhas belas primas ao longo da noite e aproveito a oportunidade para pedir a sua senhorita Elizabeth para as 2 primeiras danças em especial, uma preferência que creio minha prima Jane atribuirá à causa correta e não a nenhum desrespeito dela. Elizabeth sentiu-se completamente traída. Havia planejado estar com o Sr. Wickham nessas mesmas danças. Em vez disso, ficaria com o Sr. Collins? A animação dela nunca foi mais inoportuna. Entretanto, não havia como escapar. Sua felicidade e do Sr. Wickham haviam sido adiadas um pouco mais. E o pedido do Sr. Collins, aceito com tanta graça quanto ela conseguiu demonstrar. A ideia de que tal galanteria sugeria algo mais não a deixou mais contente. Pela primeira vez lhe ocorreu que ela foi selecionada entre suas irmãs como a merecedora de se tornar a senhora do presbitério de Hunsford e de ajudar a formar uma mesa de quadrille em Rosings, na ausência de visitantes mais elegíveis. Parabéns, Elizabeth. Parabéns. Você foi escolhida para ser a senhorita Collins. O pensamento logo se transformou em convicção quando Elizabeth notou as crescentes cortesias do Sr. Collins consigo e ouviu o frequente esforço dele em elogiar sua inteligência e vivacidade. Embora ela estivesse mais espantada do que grata pelo efeito causado por seus encantos, não demorou muito para sua mãe dar a entender que a probabilidade daquele casamento era excessivamente agradável a ela. No entanto, Elizabeth escolheu se fingir de desentendida. Saí, finge de doida. Bastante consciente de que, se respondesse, causaria uma briga séria. O Sr. Collins poderia nunca fazer o pedido, e até que o fizesse, seria inútil pensar nisso. Se não tivesse havido um baile em Netherfield para o qual se preparar e sobre o qual falar, as Bennet mais novas estariam num estado lamentável naquela época, pois, do dia do convite até o dia do baile, uma sucessão de chuvas as impediu de caminhar até Meryton, uma vez sequer. Nada de tia, nada de militares, nada de notícias para buscar. Os próprios laços dos sapatos para usar em Netherfield foram comprados por terceiros. Até Elizabeth teria julgado um atentado à paciência aquele tempo, que a impedia de conhecer melhor o Sr. Wickham. Nada menos que um baile na terça-feira poderia ter tornado a sexta, o sábado, o domingo e a segunda suportáveis para Kitty e para Lydia. Até acabou meu café aqui. Vamos lá. Capítulo 18. Até Elizabeth adentrar a sala de Netherfield e procurar em vão, o Sr. Wickham, entre o amontoado de casacos vermelhos ali reunidos, não lhe ocorreu duvidar da presença dele. A certeza de encontrá-lo não foi abalada por nenhuma das lembranças que poderiam, com boas razões, tê-la preocupado. Ela se vestia com um cuidado superior ao habitual e se preparou com a maior das empolgações para a conquista de tudo que não estivesse dominado no coração dele, confiando que seria possível dar conta disso ao longo de uma noite. Mas, num instante, surgiu a terrível suspeita de que, para a satisfação de Darcy, o Sr. Wickham não tivesse recebido o convite de Bingley aos militares.
Apesar de não ser esse o caso, o fato absoluto da ausência do Sr. Wickham foi declarado pelo amigo, o Sr. Denny, a quem Lydia logo se dirigiu. Ele lhes contou que Wickham precisou ir à cidade a trabalho no dia anterior e ainda não tinha retornado. O Sr. Denny acrescentou com um sorriso significativo: não imagino qual trabalho poderia ter afastado justo agora se ele não desejasse evitar certo cavalheiro aqui. Não, mas ele falou que ele tinha falado que não tinha motivo para evitar Darcy, né? Ele disse que se Darcy não quisesse ver ele, que ele que saísse do caminho. Então, deve ter tido um motivo sim. A não ser que ele seja um mentiroso. Ah, então tá bom. Aquela parte da informação, embora não ouvida por Lydia, chegou a Elizabeth e lhe garantiu que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que se sua primeira hipótese estivesse correta. Cada um de seus sentimentos de desgosto contra Darcy foi tão afiado pela imediata frustração que ela mal conseguiu responder com tolerável delicadeza as perguntas educadas que ele lhe dirigiu ao se aproximar. Atenção, indulgência e paciência com Darcy era uma ofensa a Wickham. Ela estava determinada a não conversar com ele e afastou-se com um grau de mau humor que não conseguiu suplantar completamente, nem falando com o Sr. Bingley, cuja parcialidade cega a exasperava. Mas Elizabeth não nasceu para ficar mal-humorada, e apesar de todas as suas expectativas quanto à noite terem sido destruídas, isso não poderia abalá-la por muito tempo. Depois de contar todas as suas mágoas a Charlotte Lucas, que não via fazia uma semana, logo conseguiu fazer uma transição voluntária de assunto para as esquisitices do primo e trazê-lo à atenção da amiga. No entanto, as duas primeiras danças trouxeram de volta a angústia, de tão mortificantes que foram. O Sr. Collins, inábil e solene, desculpava-se em vez de prestar atenção, e várias vezes fez um movimento errado sem perceber, causando a Elizabeth toda a vergonha e infelicidade que o parceiro desagradável poderia causar. Ficou extasiada quando se libertou dele. Sua próxima dança foi com um militar, e ela teve o alívio de poder falar de Wickham e de ouvir que todos gostavam dele. Quando essas danças terminaram, voltou para Charlotte Lucas e conversava com ela quando se viu abordada de repente pelo Sr. Darcy. Ele a apanhou tão de surpresa ao pedir-lhe a mão que, sem perceber o que estava fazendo, ela aceitou. Ele se afastou imediatamente, deixando Elizabeth atormentada pela própria falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Ouso dizer que você o achará muito agradável. Deus me livre! Isso seria o maior de todos os infortúnios. Achar agradável um homem que estou determinado a odiar. Não me deseja uma coisa horrível dessas. Todavia, quando as danças recomeçaram e Darcy se aproximou para reclamar sua mão, Charlotte a advertiu num sussurro para não ser pateta de permitir que sua afeição a Wickham a fizesse parecer desagradável a um homem com 10 vezes a importância do jovem tenente. Elizabeth não respondeu e assumiu seu lugar no grupo, surpresa com a respeitabilidade que atingiu ao lhe ser permitido ficar diante do Sr. Darcy. Leu nos olhares de suas vizinhas igual surpresa ao contemplarem o fato. Os dois ficaram parados por um tempo, sem falar uma só palavra. E ela começou a pensar que o silêncio duraria as duas danças a princípio, resolvendo não o quebrar. Mas de repente, imaginando que seria uma punição maior a seu parceiro obrigá-lo a falar, fez um comentário trivial sobre a dança. Ele respondeu e ficou mudo outra vez. Depois de uma pausa de alguns minutos, ela se dirigiu a ele uma segunda vez. É a sua vez de dizer algo agora, Sr. Darcy. Eu falei sobre a dança e o senhor deveria fazer algum tipo de comentário sobre o tamanho da sala ou o número de casais. O cavalheiro sorriu e lhe garantiu que diria o que ela quisesse ouvir. Muito bem, essa resposta serve no momento. Talvez em algum momento eu possa comentar que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os públicos, mas por ora podemos continuar calados. A senhorita costuma falar por dever enquanto dança? Às vezes. Deve-se falar um pouco, sabe? Pareceria estranho ficar em absoluto silêncio durante meia hora juntos. Contudo, para a vantagem de alguns, é possível providenciar uma conversa de maneira a fazer com que essas pessoas sofram
o inconveniente de falar o mínimo possível. A senhorita está se referindo a seus próprios sentimentos no caso atual, ou imagina estar agradando aos meus? Ambos, respondeu Elizabeth. Travessa. Travessa? Travessa ou travessa? Pois sempre vi uma similaridade no curso de nossos pensamentos. Nós dois temos um temperamento antissocial e taciturno. Eco. O que significa taciturno? Traduzido de inglés.com. O nome significa pote de terra na língua indígena Quichua. Pare. Eco. O que significa taciturno? O adjetivo taciturno tem alguns significados. 1. Sombrio. 2. Silencioso. 3. Que não mostra alegria. Entendi. Ok. Nós dois temos um temperamento antissocial e taciturno, indisposto a falar, a menos que esperemos dizer algo que encante a sala inteira e que conquiste a posteridade com toda a pompa de um provérbio. Essa descrição com certeza não se assemelha ao seu caráter, disse ele, e a proximidade com o meu não posso tentar dizer. A senhorita, sem dúvida, a julga um retrato fiel. Não devo avaliar meu próprio raciocínio, disse Elizabeth. Ele não respondeu, e ficaram em silêncio até terminarem a dança, quando ele lhe perguntou se ela e as irmãs caminhavam com frequência a Meryton. Elizabeth respondeu na afirmativa e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou: quando o senhor nos encontrou lá no outro dia, havíamos acabado de conhecer alguém. O efeito foi imediato. Uma arrogância mais profunda tomou as feições do Sr. Darcy, mas ele não disse uma palavra. E Elizabeth, embora se culpasse por sua fraqueza, não pôde prosseguir. Depois de um tempo, Darcy falou tenso. O Sr. Wickham é abençoado com modos alegres, capazes de assegurar que ele faça amigos. Se é igualmente capaz de mantê-los, é menos certo. Ele teve o azar de perder a sua amizade, replicou Elizabeth enfática. E de um modo que provavelmente vai fazê-lo sofrer por toda a vida. Darcy não respondeu, parecendo querer mudar de assunto. Naquele momento, Sir William Lucas apareceu com a intenção de atravessar o conjunto até o outro lado da sala, mas ao perceber o Sr. Darcy, parou, fazendo uma mesura de cortesia excepcional para cumprimentar ele e a sua parceira de dança. Estou de fato encantado em vê-los, meu caro senhor. Não se costuma ver tão excepcional habilidade na dança. É evidente que o senhor pertence aos círculos mais elevados, mas me permita dizer que sua bela parceira não o desonra. E que espero ter o prazer de assistir a cena se repetir muitas vezes, especialmente quando certo evento desejava acontecer, minha querida senhorita Elizabeth. Disse ele, lançando um olhar a Jane e Bingley. Quantos parabéns serão ouvidos? Eu peço ao Sr. Darcy, por favor, que não me deixe interrompê-lo. O senhor não me agradecerá por atrapalhar a encantadora conversa com essa jovem, cujos olhos vivos também me censuram. A última parte foi mal ouvida por Darcy, mas a alusão de Sir William a seu amigo pareceu atingi-lo com força, e seus olhos se direcionaram com bastante seriedade a Bingley e Jane, que dançavam juntos. Recuperando-se, logo ele se virou para sua parceira e disse: a interrupção de Sir William me fez esquecer o que falávamos. Acho que não estávamos falando. Em toda a sala, Sr. William não poderia ter interrompido duas pessoas, com menos a dizer uma à outra. Já tentamos 2 ou 3 assuntos sem sucesso e nem imagino do que vamos falar a seguir. O que a senhorita acha de livros? Lhe perguntou sorrindo. Livros? Ah, não. Tenho certeza que nunca lemos os mesmos, nem com os mesmos sentimentos. Sinto muito que a senhorita pense assim, mas se esse for o caso, pelo menos não faltará assunto. Podemos comparar nossas diferentes opiniões. Não consigo falar de livros num baile. Minha cabeça está sempre cheia de outras coisas. O presente sempre ocupa em tais cenários, é? Ele inquiriu, com um olhar de incerteza. Sim, sempre. Ela replicou sem saber o que havia acabado de dizer, pois seus pensamentos vagavam para longe, e logo depois emergiram quando disse de repente: eu me lembro de ouvi-lo dizer uma vez, Sr. Darcy, que o senhor dificilmente perdoa, e que seu ressentimento, uma vez criado, é implacável. O senhor é cuidadoso, suponho, com a criação desse ressentimento? Sou, disse ele com firmeza.
e nunca se permite ser ofuscado pelo preconceito? Espero que não. Para aqueles que nunca mudam de opinião, é particularmente necessário se assegurarem, a princípio, de que estão fazendo um julgamento adequado. Posso questionar a finalidade dessas perguntas? Apesar de apenas esclarecer o seu caráter, ela disse, esforçando-se para se livrar da própria seriedade. Estou tentando decifrar o senhor. E está tendo êxito? Ela sacudiu a cabeça. Nenhum. Ouço tantos relatos diferentes a seu respeito que me desorientam completamente. Posso facilmente acreditar que os relatos a meu respeito variem muito, respondeu ele, muito sério. E eu desejo, senhorita Bennet, que a senhorita não tente esboçar meu caráter no momento, pois há razões para temer que tal proeza não faria jus a nenhum de nós. Mas se eu não captar como o senhor é agora, posso não ter outra oportunidade. Eu jamais suspenderia nada que a alegre, ele respondeu friamente. Ela não disse mais nada, e acabaram a segunda dança, despedindo-se em silêncio. As duas partes estavam insatisfeitas, mas não a igual nível, pois no peito de Darcy ficou um poderoso sentimento pela moça, que logo conferiu perdão a ela e direcionou toda a sua ira a outra pessoa. Tom, tom, tom. Não fazia muito tempo que haviam se separado quando a senhorita Bingley foi até Elizabeth e, com uma expressão de cortês desdém, abordou-a da seguinte maneira. Então, senhorita Elisa, ouvi dizer que ficou muito encantada por George Wickham. Sua irmã andou falando comigo sobre ele e me fazendo 1000 perguntas e descobri que o jovem se esqueceu de lhe contar, em meio às suas outras informações, que é filho do velho Wickham, o administrador do falecido Sr. Darcy. Mas me deixe recomendar, como amiga, não ter fé implícita em tudo que ele fala, pois no que diz respeito ao Sr. Darcy ter lhe feito mal, suas alegações são perfeitamente falsas. O Sr. Darcy sempre foi notavelmente gentil com o Sr. Wickham, que apesar disso tratou o Sr. Darcy do modo mais infame. Não conheço os detalhes, mas sei muito bem... Não conheço os detalhes, mas sei muito bem que o Sr. Darcy não é nem um pouco culpado e não suporta ouvir mencionarem George Wickham. Meu irmão, sabendo que não poderia excluí-lo do convite aos militares, ficou muito feliz em saber que ele havia saído do caminho. A vinda desse rapaz para o interior é muito insolente mesmo, e me admiro que ele tenha ousado fazê-lo. Tenho pena de você, senhorita Elisa, por ficar sabendo assim sobre a culpa de seu eleito, mas considerando a linhagem dele, realmente não se poderia esperar melhor. Disse aí, né, senhorita Bingley. Senhorita Bingley. Pelo seu relato, a culpa e a linhagem dele parecem ser a mesma coisa, pois não a ouvi acusá-lo de nada pior do que ser filho do administrador do Sr. Darcy. Disso, eu lhe asseguro, ele mesmo me informou. Disse Elizabeth, brava. Perdão, replicou a senhorita Bingley, virando-se com um meio sorriso irônico. Peço desculpas pela interferência. Foi de bom coração. Moço insolente, disse Elizabeth para si mesma, você está muito enganada se espera me influenciar com uma acusação desprezível dessas. Não vejo nada nessas acusações, exceto sua própria ignorância voluntária e a malícia do Sr. Darcy. Ela então procurou sua irmã mais velha, que fizera indagações sobre o mesmo assunto ao Sr. Bingley. Jane encontrou com um sorriso de doce complacência uma expressão com um brilho tão alegre que denotava suficientemente quanto ela estava feliz com as ocorrências da noite. Elizabeth leu os sentimentos dela no mesmo instante e naquele momento esqueceu-se da solidariedade com Wickham, do sentimento contra os inimigos dele e de todo o resto, mediante a esperança de que Jane estivesse trilhando o mais belo caminho da felicidade. Quero saber o que você descobriu sobre Wickham, ela disse, com um semblante não menos sorridente que o da irmã. Mas talvez você tenha ficado ocupada com algo agradável demais para pensar em qualquer terceira pessoa. Nesse caso, tenha certeza de que te perdoo. Não, replicou Jane. Não esqueci, mas não tenho nada de satisfatório para lhe contar. O Sr. Bingley não sabe a história toda e ignora as circunstâncias que ofenderam o Sr. Darcy. Mas ele põe a mão no fogo pela boa conduta do amigo e por sua integridade e sua honra.
e está perfeitamente convencido de que o Sr. Wickham merece muito menos atenção do Sr. Darcy do que recebeu. Sinto muito dizer que, de acordo com os relatos do Sr. Bingley e os da irmã, o Sr. Wickham não é um jovem nada respeitável. Temo que ele tenha sido bastante imprudente e tenha merecido perder a estima do Sr. Darcy. O Sr. Bingley não conhece o Sr. Wickham? Não, nunca o tinha visto até aquela manhã em Meryton. Então essa opinião é a que ouvi do Sr. Darcy. Estou bastante satisfeita, mas o que ele disse do presbitério? Não se lembra bem das circunstâncias, mas as ouviu do Sr. Darcy mais de uma vez e acredita que essa herança só foi deixada ao Sr. Wickham sob certas condições. Não duvido da sinceridade do Sr. Bingley, disse Elizabeth calorosamente, mas me perdoe se não me deixo convencer apenas por votos de confiança. A defesa que o Sr. Bingley fez do amigo foi muito hábil, ouso dizer. Mas como ele desconhece vários detalhes da história e soube o resto pelo próprio amigo, vou me aventurar a manter o que já pensava sobre os dois cavalheiros. Tá. Então, de um lado, a gente tem o Sr. Wickham contando uma história pronta, todinha para Elizabeth. Do outro lado, tem Elizabeth ouvindo várias pessoas se oporem a certos detalhes dessa história. Tá mais ou menos equilibrado isso aí, né? Depois disso, mudou para um assunto mais agradável para ambas e sobre o qual seus sentimentos não tinham como divergir. Elizabeth ouviu com prazer as felizes, mas modestas esperanças que Jane alimentava a respeito de Bingley e disse tudo o que podia para aumentar a confiança da irmã. Quando o próprio Sr. Bingley se juntou a elas, Elizabeth se retirou e foi até a Sra. Lucas. Ela mal tinha respondido às perguntas da amiga sobre o parceiro anterior de dança, quando o Sr. Collins se aproximou e lhe disse com grande exultação que acabou de ter a sorte de fazer uma importante descoberta. Disse ele: descobri por um curioso acidente que nessa sala se encontra um parente próximo de minha patrona. Ocorreu-me de ouvir o próprio cavalheiro mencionar para a jovem que faz as honras nesta casa os nomes de sua prima, a senhorita de Burgh, e da mãe dela, a Lady Catherine. Como as coisas ocorrem de maneira esplêndida, quem imaginaria que eu encontraria neste baile um sobrinho de Lady Catherine de Burgh? Fiquei muito grato por descobrir a tempo de lhe professar meu respeito, o que farei agora. E acredito que ele me perdoará por não ter feito antes. Minha total ignorância do parentesco deve pleitear minhas desculpas. Vai lá, seu puxa-saco. O senhor não vai se apresentar ao Sr. Darcy, vai? Na verdade, vou implorar o perdão dele por não ter feito isso antes. Acredito que ele é sobrinho de Lady Catherine e está em meu poder lhe assegurar que sua senhoria estava bem da última vez que a vi, há uma semana. Elizabeth tentou dissuadi-lo de tal plano, garantindo-lhe que o Sr. Darcy consideraria a abordagem, sem adequada à apresentação anterior, uma liberdade impertinente, em vez de um cumprimento à sua tia, e que não era nada necessário tomarem conhecimento um do outro, e que se tomassem isso deveria partir do Sr. Darcy, a pessoa mais importante. O Sr. Collins ouviu-a com ar de alguém determinado a seguir a própria inclinação, e quando ela terminou de falar, respondeu: minha querida senhorita Elizabeth, eu tenho a mais elevada opinião do mundo acerca do seu discernimento, mas me permita dizer que deve haver uma diferença abismal entre as formas de cerimônia em meio aos leigos e aquelas que regulam o clero. Portanto, permita-me observar que considero o trabalho clerical como igual em dignidade à mais elevada posição social do reino, dado que, ao mesmo tempo, se mantenha o adequado comportamento humilde. Ou seja, a senhorita deve me permitir seguir o que dita a minha consciência na presente ocasião, a qual me leva a executar aquilo que enxergo como um dever. Perdoe-me por escolher não me beneficiar do seu conselho, que em qualquer outro assunto considerarei um guia constante. Mas no caso atual, eu me considero mais equipado do que uma jovem como você, por meio da educação e do estudo habitual, para decidir o que é certo. Meu Deus do céu, cara! E com uma mesura, ele a deixou e foi atacar o Sr. Darcy, cuja recepção dos avanços do seu primo ela observou com ansiedade, e cuja sombra em ser abordado daquela maneira ficou bastante evidente. Seu primo iniciou o discurso com uma mesura solene, e embora a moça não pudesse ouvir uma só palavra, sentia que escutava tudinho e viu seus lábios formarem as palavras desculpa, Ransford e Lady Catherine de Burgh. Aborreceu-a vê-lo se expor ao ridículo diante daquele homem.
O Sr. Darcy fitava-o com surpresa irreprimida. Quando o Sr. Collins lhe concedeu tempo para falar, respondeu com ar de distante civilidade. No entanto, o Sr. Collins não foi desencorajado de voltar a falar, que o menosprezo do Sr. Darcy pareceu crescer abundantemente com o tamanho do segundo discurso. Ele, ao final, fez apenas uma curta mesura e afastou-se. O Sr. Collins então voltou até Elizabeth. E aí, como é que foi? Não tenho motivos para estar insatisfeito com meu recebimento, eu lhe garanto. O Sr. Darcy pareceu muito satisfeito pela atenção. Ele me respondeu com a máxima civilidade e até me fez a honra de dizer que estava tão convencido do discernimento de Lady Catherine que tinha certeza que ela jamais concederia sua proteção a alguém indigno. Quê? Ah, tá. Foi de fato uma bela reflexão. No todo, estou bastante satisfeito com ele. Tá bom, né? Como Elizabeth não tinha mais nenhum interesse próprio para perseguir, voltou sua atenção quase inteiramente à irmã e ao Sr. Bingley. A corrente de reflexões agradáveis a que as observações de Elizabeth deram origem deixaram-na talvez tão feliz quanto Jane. Conseguia ver a irmã morando naquela mesma casa com toda a felicidade que um casamento motivado por verdadeira afeição poderia conferir. Em tais circunstâncias, Elizabeth sentia-se capaz de se esforçar para gostar das duas irmãs de Bingley. Os pensamentos de sua mãe, ela via claramente, seguiam o mesmo curso, e decidiu não se aventurar perto dela para não ouvir demais. Portanto, quando se sentaram para a ceia, considerou a mais azarada perversidade ter sido colocada ao lado dela, e ficou profundamente aborrecida ao descobrir que sua mãe conversava com Lady Lucas livre e abertamente, justamente sobre quanto esperava que logo Jane estivesse casada com o Sr. Bingley. Era um assunto animado e a senhora Bennet parecia incansável ao enumerar as vantagens de tal união. Os fatos de ele ser um jovem tão encantador, tão rico e viver a apenas 5 km dos Bennet, eram os primeiros pontos de autofelicitação. E era um grande conforto pensar que as duas irmãs dele gostavam muito de Jane e ter a certeza de que elas queriam um relacionamento, tanto quanto ela mesma poderia querer. Além disso, era algo muito promissor para as filhas mais jovens, pois um casamento tão bom para Jane jogaria no caminho delas outros homens ricos. Enfim, era muito agradável em sua idade poder depositar as filhas solteiras sob os cuidados Estamos acabando já o capítulo. Esse vídeo está grande, hein? Vamos terminar. Enfim, era muito agradável em sua idade poder depositar as filhas solteiras sob o cuidado das irmãs delas. Assim, não era obrigada a frequentar a vida social mais do que gostaria. Era necessário fazer daquela circunstância uma questão de prazer, porque em tais ocasiões era essa a etiqueta, mas não havia ninguém menos propenso do que a senhora Bennet, a encontrar conforto ficando em casa, independentemente da idade. Ela concluiu com muitos bons votos a Lady Lucas, desejando-lhe que tivesse igual sorte, embora evidente e triunfantemente acreditasse não haver possibilidade disso. Meu Deus. Elizabeth tentou em vão reter as velozes palavras da mãe, ou persuadi-la a descrever sua felicidade num sussurro menos audível, pois, para profundo embaraço da filha, a maior parte da conversa foi entreouvida pelo Sr. Darcy, que estava sentado à frente delas. A mãe apenas a censurou por ser disparatada. O que o Sr. Darcy é para mim, para eu ter medo dele? Tenho certeza de que não lhe devo nenhuma cortesia especial para ser obrigada a não dizer nada que ele não possa gostar de ouvir. Pelo amor de Deus, mãe, fale mais baixo. Qual seria a vantagem de ofender o Sr. Darcy? Se fizer isso, a senhora não vai se favorecer aos olhos do amigo dele. Mas nada que ela dissesse surtia efeito. A mãe falava suas opiniões no mesmo tom inteligível. Elizabeth corava cada vez mais, de vergonha. Não conseguia evitar lançar olhares ao Sr. Darcy, embora cada um a convencesse do que temia, pois apesar de ele não estar olhando o tempo inteiro para sua mãe, ela ficou convencida de que a atenção do homem se fixou na senhorita Bennet invariavelmente. A expressão no rosto do cavalheiro mudou gradativamente de indignação para o desprezo e então para uma gravidade serena e estável. Enfim, a senhora Bennet não tinha mais a dizer, e Lady Lucas, que andava bocejando diante da repetição de alegrias que ela não compartilharia,
foi abandonada ao consolo do presunto e do frango. Elizabeth voltou a se animar, mas o intervalo de tranquilidade não durou muito, pois quando a ceia acabou, falou-se em música, e ela teve a humilhação de ver Mary, depois de poucos pedidos, preparar-se para atender ao grupo. Elizabeth, por meio de olhares significativos e súplicas silenciosas, tentou evitar que a irmã fosse tão solícita, mas em vão. Mary não entendeu. Tal oportunidade de se exibir lhe era adorável, e ela começou sua música. Elizabeth fixou o olhar nela com os sentimentos mais dolorosos e assistiu ao progresso das estrofes com uma impaciência que foi mal recompensada ao final. Mary, ao receber, em meio aos agradecimentos da mesa, uma insinuação de esperança de que ela pudesse beneficiá-lo de novo, começou outra música após uma pausa de meio minuto. As habilidades de Mary não eram nada adequadas para tal exibição. Sua voz era fraca e seus modos afetados. Elizabeth agonizava. Olhou para Jane, querendo ver como a irmã tolerava aquilo, mas Jane conversava com Bingley serenamente. Elizabeth olhou para as duas irmãs dele e viu-as fazendo gestos de escárnio uma para a outra. E para Darcy, que continuava impenetravelmente austero. Então, ela olhou para o pai para solicitar-lhe interferência a fim de que Mary não cantasse a noite inteira. Ele captou a sugestão e disse alto quando a filha terminou a segunda canção. Isso foi bom, filha, e basta. Você já nos contentou muito. Deixe que outra jovem tenha um tempo para se exibir. Mary, embora fingindo não ouvir, ficou um pouco desconcertada. E Elizabeth, lamentando por ela e pelo que o pai disse, temeu que sua ansiedade não tivesse causado nenhum bem. Solicitações foram feitas a outras moças do grupo. Se eu tivesse sorte de conseguir cantar, disse o Sr. Collins, teria grande prazer em fazer a gentileza de agraciar a comitiva com uma melodia. Pois considero a música uma distração bastante inocente e perfeitamente compatível com a profissão do clérigo. Mas não quero afirmar que é justificável dedicarmos tempo demais à música, pois certamente há outras coisas a fazer. Um pároco tem muitas funções. Em primeiro lugar, deve dividir as coletas de um modo benéfico para si, que não seja ofensivo a seu patrono, deve escrever seus sermões e o tempo que sobra não será demais para cumprir os deveres paroquiais e o cuidado e melhoria de sua habitação, que ele não pode deixar de tornar o mais confortável possível. Não acho de pouca importância que ele tenha modos atenciosos e conciliador. Quem tá perguntando isso para ele, cara? Eu vou pular essa parte, então. Não posso absorver, não poderia ser... E como a mesura, Sr. Darcy concluiu seu discurso, que foi proclamado tão alto a ponto de ser ouvido por metade da sala. Muitos o encararam, muitos sorriram, mas ninguém pareceu se divertir mais que o Sr. Bennet, enquanto sua esposa elogiava seriamente o Sr. Collins por ter falado com tanta sensatez e comentou para Lady Lucas no meio sussurro que ele era um tipo de jovem muito bom e notavelmente esperto. Para Elizabeth parecia que, se sua família tivesse feito um acordo para se expor ao ridículo ao máximo durante aquela noite, teria sido impossível que cumprissem seus papéis com maior entusiasmo ou obtivessem maior sucesso. Ela ficou feliz em pensar que boa parte da exibição escapou a sua irmã e a Sr. Bingley, e que os sentimentos dele não eram do tipo capaz de se abalar pela tolice que poderia ter testemunhado. Já era ruim o bastante que as irmãs de Bingley e o Sr. Darcy tivessem tamanha oportunidade de ridicularizar seus parentes. E Elizabeth... Uau, cara, festa de família é pra passar vergonha, né? Tá tudo certo. E Elizabeth não conseguia decidir o que era mais intolerável. O silencioso desprezo do cavaleiro ou os sorrisos insolentes das damas. O resto da noite lhe trouxe pouca diversão. Sr. Collins a importunou, permanecendo perseverante ao seu lado, e apesar de não conseguir convencê-lo a dançar outra vez, extinguiu suas chances de dançar com outros homens. Ela suplicou em vão que ele fosse ficar com alguma outra pessoa e se ofereceu para apresentá-la a qualquer outra moça da sala. Sr. Collins afirmou que era perfeitamente indiferente à dança, que seu principal objetivo era ganhar a boa opinião dela por meio de delicadas atenções, e que assim permaneceria com ela durante o resto da noite. Meu Deus. Não havia como dissuadi-lo. Elizabeth devia seu socorro à senhorita Lucas, que se juntava a eles com frequência e conversava com o Sr. Collins. Ao menos ela se livrou de ser notada pelo Sr. Darcy. Ao menos,
Pelo menos ela se livrou de ser notada pelo Sr. Darcy, que não se aproximou mais nenhuma vez para lhe falar, embora várias vezes estivesse parado a uma curta distância e desocupado. Elizabeth sentia que isso se devia às suas alusões ao Sr. Wickham e se alegrou. A comitiva de Longbourn foi a última a partir e, por manobra da senhora Bennet, precisou esperar a carruagem por 15 minutos depois que todo o resto se foi, o que lhes deu tempo para ver quanto alguns membros da família desejavam que os Bennet fossem embora logo. A senhora Hurst e a sua irmã mal abriram a boca, exceto para reclamar de cansaço, e demonstraram evidente impaciência para ter a casa de volta para si. Repeliram todas as tentativas de conversa da senhora Bennet e, ao fazê-lo, causaram um abatimento no grupo inteiro, pouco consolado pelos longos discursos do Sr. Collins. O primo cumprimentava o Sr. Bingley e as irmãs pela elegância do entretenimento e pela hospitalidade e polidez que marcaram seu comportamento com os convidados. Darcy nada disse, e o Sr. Bennet, em igual silêncio, divertia-se com a cena. O Sr. Bingley e Jane estavam juntos um pouco distantes dos demais, conversando entre si. Elizabeth preservou um silêncio tão firme quanto o da senhora Hurst e o da senhorita Bingley, e até Lydia estava fatigada demais para proferir mais do que as ocasionais exclamações de "Senhor, como estou cansada!", acompanhada de violentos bocejos. Quando por fim levantaram-se para partir, a senhora Bennet, com insistente cortesia, atestou sua esperança de ver a família inteira em Longbourn em breve, dirigindo-se particularmente ao Sr. Bingley para lhe garantir o quanto a deixaria feliz vê-lo comer um jantar em família com eles em qualquer momento, sem a cerimônia de um convite formal. Bingley era todo grata alegria e prontamente se comprometeu a aceitar a primeira oportunidade para aparecer depois de sua volta a Londres, para onde precisava ir no dia seguinte por um curto período. A senhora Bennet ficou perfeitamente satisfeita e deixou a casa com a adorável convicção de que, dado o tempo para as preparações necessárias da residência, novas carruagens e roupas de casamento, ela sem dúvida veria a filha estabelecida em Netherfield dentro de 3 ou 4 meses. Pensava com a mesma certeza em ter outra filha casada com o Sr. Collins. Meu Deus. E com satisfação considerável, embora não igual, Elizabeth era sua filha menos querida. E apesar de o primo e a união lhe serem bons o bastante, tal valor era eclipsado pelo Sr. Bingley e por Netherfield. Conseguimos. Terminamos os 3 capítulos. Nem sei o que dizer. Vamos processar essas últimas páginas aí. Se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, parabéns. Deixa o like aí no vídeo. E, bom, até o próximo vídeo, né?